Diogo Ceribelli. Andriele Monteiro. E o que trazemos hoje para os nossos clientes? Trazemos uma pessoa em especial para falar para você que ainda não está pensando, mas que no futuro, se você não tomar a decisão agora, Vai se arrepender. vai. E o que ela vai falar hoje para nós? Sobre o que, doutora? Planejamento patrimonial e sucessório. Vamos passar a bola para quem entende? Vamos nessa? Com vocês, a doutora Estela Guglielmi. Olá, Andriele, olá, Diogo. Obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa, né? Realmente é um assunto tão relevante, é um assunto muito atual, mas que ainda muitas pessoas desconhecem. E hoje nós vamos desmistificar um pouco, né, esse tema, o que é o planejamento patrimonial, sucessório, como ele beneficia, né, os seus clientes, os investidores, as pessoas que estão ali negociando com vocês. Porque hoje nós precisamos realmente pensar em proteção patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório, e é isso aí. Exatamente. A gente realmente quis fazer esse convite para você, porque as pessoas só vão pensar nisso quando já deu a dor de cabeça, né? Então, justamente para elas não evitarem que é importante o seu trabalho, doutora. Então, vamos começar aí. Fala um pouquinho para nós como que funciona. Bom, o planejamento patrimonial sucessório, ele visa trazer proteção patrimonial, economia de impostos e também planejar a sucessão. Porque vamos lá. Primeiramente, aquela família, né, aquela pessoa, ela lutou muito para construir um patrimônio. E mesmo que ela tenha recebido esse patrimônio de herança, alguma coisa assim, foi algo que ela conquistou. Muitas famílias não pensam na proteção patrimonial. Ocorre que o nosso patrimônio ele responde por dívidas, por problemas que a gente possa vir a ter. E muito embora a gente acredita que nunca vai acontecer, pode acontecer. E a gente não pode ficar esperando por isso, né? Então, realmente, essa atitude proativa de buscar informação, entender que é possível tomar medidas simples e eficazes para proteger esse patrimônio, porque se a gente deixa para pensar somente depois que o problema aconteceu, a gente dificilmente consegue reverter o prejuízo. Certo. E deixa eu fazer uma pergunta para você, doutora. Quando a gente começa a falar e abordar sobre esse tema, a gente pensa em um patrimônio muito grande, de muitos bens. Como que funciona? Isso serve para todos, para quem tem um imóvel, para quem tem vários imóveis? Só para a gente entender melhor e também para os nossos clientes entenderem. Claro, é muito pertinente essa pergunta, porque, de fato, é uma das principais dúvidas, né? Quando a gente fala em planejamento patrimonial e sucessório, imagina-se que realmente é destinado para famílias com muita fortuna, muitos imóveis, muitos bens. E não, na verdade, qualquer patrimônio, ele merece, né, esse cuidado, essa atenção. É claro que a depender da complexidade do patrimônio, do tamanho do patrimônio, e a gente fala em tamanho, às vezes não é só na quantidade de bens, mas o valor desse bem, ou então o objetivo que a família tem. Muitas vezes a família tem um patrimônio pequeno, mas ela gostaria de já pensar numa proteção patrimonial ou principalmente no planejamento sucessório. Porque o que acontece? Justamente as famílias que têm um patrimônio menor que são as que mais sofrem num processo de sucessão, porque é caro. E aí quem fica, né, a família, os herdeiros que ficam ali, eles acabam tendo que lidar com isso. Se não tiver um planejamento, vai ter uma perda patrimonial muito grande. Muitas famílias, elas realmente têm uma perda do padrão de vida. Cai muito padrão. Então, é para todo mundo, mas aí cada tamanho de patrimônio, existe soluções diferentes. Entendi. Então, no caso, é algo muito particular. Cada família tem, vamos dizer, um objetivo. E por que criar uma holding? Bom, a holding, eu vou primeiro explicar, né, o que é uma holding, porque Legal. A gente desconhece. Isso, muita gente desconhece. E agora tem se falado muito sobre isso, mas ainda é desconhecido para muita gente. Então, a holding ela é um sistema que é utilizado para realizar, né, uma organização patrimonial, buscando esses 3 objetivos que nós falamos aqui: proteção, economia tributária e a sucessão, planejamento sucessório. E nada mais é do que um sistema societário, onde a gente traz as relações patrimoniais daquela família para dentro de um ambiente societário. E por que fazer isso? Quando fica tudo na pessoa física, porque é comum
nós, né, a nossa cultura é essa, de manter tudo na pessoa física. Mas tem mudado muito esse paradigma. Por quê? Porque a tributação é mais cara, né? Tem a questão do inventário. Quando a gente traz isso para dentro de uma empresa, a empresa passa a ser dona do patrimônio e os pais, ou no caso ali, os donos desse patrimônio, passam a ser sócios. E quando a gente realiza a sucessão, os filhos também entram nessa relação como sócios. Dentro desse ambiente societário, a gente consegue estabelecer regras claras de como vai ser a organização e a sucessão desse patrimônio. E o que isso gera? Gera como eu falei, de uma organização, uma antecipação. Os pais conseguem ali já determinar em vida o que vai acontecer com esse patrimônio, evita briga, evita conflito, aquelas disputas eternas por herança. Mas em pleno 2024, as famílias ainda brigam? Nossa! Muito! Infelizmente, quando a gente fala em patrimônio, são temas muito sensíveis, né? Eu falo que morte e dinheiro, né? Quando a gente fala, mistura esses dois assuntos, são assuntos muito delicados, né? Temas sensíveis. E acontece, porque no momento do falecimento, eu falo assim que nem sempre é por ganância. Muitas vezes é o desconhecimento da lei. Sim. E sempre tem um que acha que tem mais direito do que o outro. Entendi. E aí as brigas acontecem. E, na verdade, elas poderiam ter sido evitadas justamente fazendo esse planejamento. Você sabe que, eu quero fazer aqui um comentário, não é a minha área de especialidade, mas uma colega advogada, ela comentou em um stories meu recentemente, que essa questão do planejamento patrimonial sucessório, ela tem uma visão sistêmica. Por quê? Porque é papel do pai e da mãe, ou do titular do patrimônio, definir como vai ser essa divisão, como vai ser a vontade dele, né, como vai ser isso após a morte dele. Se ele não faz isso, ele deixa a bola para os filhos. E os filhos têm que assumir uma posição que não é deles. E aí, aí que acontecem os conflitos. Então, quando a gente age de uma forma preventiva, antecipada, as chances são que os filhos vão respeitar a vontade desses pais. Porque você traz ali uma previsibilidade, uma organização. Quer dizer que não vai ter briga? Não podemos garantir isso. O pai evita muito. Muito. Cada um já sabe, os donos do patrimônio já determinaram o que vai acontecer. Claro, respeitando também o que a lei prevê. Então, dentro da lei, nós temos um percentual do patrimônio que ele é de livre estipulação. Então, os pais, os donos do patrimônio, podem distribuir da forma que quiserem. E a outra metade, ela obrigatoriamente tem que ser reservada para a legítima, que são os herdeiros necessários, que existe ali uma linha de sucessão. Respeitando isso, as chances de terem ali algum conflito são mínimas. E mesmo que houver, é muito diferente um conflito. Por exemplo, vamos falar aqui de um contexto de uma holding, né, patrimonial ou familiar. Quando esse conflito acontece com essa organização feita previamente, os impactos são muito menores. Por quê? Porque, em regra, não vai haver inventário. Quando esses pais, né, falecerem, tudo isso vai estar dentro dessa empresa, dessa sociedade. E a empresa não morre, então não tem inventário. E mesmo que haja um conflito, pode-se discutir. Aquele que se sentiu por algum motivo prejudicado não concorde, ele pode discutir, mas cada um já está seguindo a sua vida com o seu patrimônio. O que acontece no inventário quando está tudo na pessoa física? Faleceu lá o pai ou a mãe, por exemplo. Abre-se o inventário. Fica tudo bloqueado. Até fazer o inventário e a partilha e finalizar. E sempre tem que ter o acompanhamento de advogado e normalmente isso acaba sendo vias judiciais se houver conflito. Então, imagina só, se há um conflito, esse inventário pode se arrastar por 5, 10, 15, 20 anos. E esse patrimônio fica bloqueado. Aí cada um tá todo travado, você não consegue seguir a sua vida. E aí, desculpa até te interromper, doutora, mas aí quando os filhos forem, né, obter aquele, por exemplo, falando dos imóveis, já teve aquele deságio do imóvel. Então, assim, já teve aquela perca, né? Aquela perda ali da valorização do imóvel. Você tocou num assunto imóvel. Imóvel, nós somos especialistas, né? Então, os imóveis, a depender da localização, dependendo do tempo, ele deixa de ser algo vantajoso e começa a ser algo custoso. E aí, um passivo, por isso né? que realmente é muito importante o cliente pensar em fazer isso daí,
porque ele vai evitar ter essa perca do dinheiro, né? Porque quer queira, quer não, imóvel que tá ali parado, você tá... Sem contar, Baita dor de cabeça. além do passivo que gera, porque aí ninguém quer pagar. Porque o que acontece? É de todo mundo, mas não é de ninguém, aquele imóvel. Aí ele vai se deteriorando, porque quem vai fazer a reforma? Quem vai... Se não tiver muito bem planejado, se não tiver um consenso, na grande maioria dos casos é isso que nós vemos, uma deterioração desse imóvel. Por quê? Porque ninguém quer pagar, ninguém quer reformar. Aí se tiver alugado e bem alugado, ok, né? O inquilino está cuidando, divide-se a renda, mas normalmente não é isso que acontece. Doutora Estela, essa breve conversa que nós estamos tendo aqui, eu não vi nenhum malefício em a pessoa criar uma holding. Qual o custo? Passa um pouquinho pra gente, pros clientes, pra gente entender melhor. Desculpa, te interrompi, mas aqui é um assunto muito importante. Então, é difícil a gente mensurar valor, mas em percentual você consegue passar assim alguma coisa, um norte, para quem não tem conhecimento ainda? Primeiramente, é importante a gente ter uma noção de quanto custa o inventário. Então vamos lá, vamos partir desse pressuposto, porque num processo de inventário, como nós comentamos aqui, normalmente ele é demorado, né? Ele é burocrático. E a família nem para analisar realmente quanto custou aquilo tudo. Ela acha que assim, paguei tanto de imposto, tanto de honorário advocatício, essas custas, é isso aqui que custou. Mas tem uma série de custos ao longo do processo que ninguém contabiliza. Então, um processo de inventário, ele pode custar de 12% até 45% em média do patrimônio. Depende de cada caso. Quanto menos planejamento tiver, mais caro é esse inventário. Nossa. Principalmente quando precisa vender um bem dentro do processo de inventário para pagar os custos do próprio inventário. Depois eu tenho uma pergunta, doutora. Porque o que acontece? Vamos lá, agora é da área de vocês, né? Vocês vão poder confirmar isso ou não. Vocês estão falando corretamente. Quando um imóvel ele está num processo de inventário, quando ele é vendido, normalmente tem aí uma perda patrimonial, né? Quem vai comprar vai pagar menos, não vai pagar o valor de mercado. Só que o imposto é cobrado sobre o valor de mercado. Então, digamos, um imóvel ele tem valor de mercado de 1 milhão, mas por ele estar num processo de inventário, a família precisa vender e quem compra propõe lá, vou pagar 800 mil reais. Ok, vamos vender. Perdeu 200 mil reais. Aí tem que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é 15% a 22,5%. Sim. Tem a corretagem, né? O honorário do corretor que trabalhou para fazer, né, essa venda, essa negociação. Sim. E quando você vai somando isso aos impostos, aos encargos, honorários advocatícios, pode levar aí quase metade do patrimônio. E aí onde as famílias, né, têm um decréscimo patrimonial muito grande. Agora vamos falar do custo de uma holding. Sempre nós precisamos fazer um estudo do caso concreto. A gente vai pegar o caso concreto, entender o contexto patrimonial, familiar, as necessidades, o que essa família quer, qual é o objetivo dela, e aí nós vamos fazer cálculos. A gente coloca uma planilha, analisa aquele caso e apresenta, então, ali quanto custaria realizar essa estrutura. Então, a gente faz esse estudo de viabilidade de uma holding. Aí a família vai dizer, para mim é viável ou não. E o ser viável nem sempre tem a ver com o custo. Entendi. Por quê? Porque depende do objetivo. Muitas vezes o custo não vai ser tão mais em conta do que o inventário. Normalmente é muito mais barato. Mas a família quer paz. Ela quer resolver. Ela quer garantir que vai fazer o possível para não ter briga entre os filhos. Tá? Tem muitas famílias que só querem isso. Mas, falando em números, né, respondendo agora a sua pergunta, um planejamento sucessório bem feito, utilizando-se como a holding como um principal instrumento, ela já chegou a gerar economia de até 80% em relação ao custo de inventário. Nossa. Então, a gente calcula quanto custaria o inventário daquela família para transmitir esse patrimônio de inventário e fazemos o cálculo do custo. Um dos custos que nós conseguimos diminuir muito é o imposto de transmissão. Porque a base de cálculo ela altera. A gente consegue trabalhar estratégias jurídicas, contábeis e tributárias para diminuir essa base de cálculo. Um outro custo importante que cai muito é o honorário advocatício. Por quê? No inventário é cobrado, tem uma tabela, né, a mínima determinada pela OAB, mas ela é um percentual sobre o patrimônio. Então, o advogado ali, nós nos tornamos realmente microsócios naquele patrimônio. Em contrapartida, numa constituição
uma holding, ele é um trabalho preventivo. E nós não costumamos cobrar um percentual sobre o patrimônio. Ele é um honorário baseado na complexidade do caso, em horas de trabalho. E ele é muito menor que um honorário de um processo de inventário. Legal. Vou aproveitar o gancho e fazer uma outra pergunta. Claro, quantas vocês quiserem. Constituiu a empresa, a holding. Ele compra pela pessoa física ou ele compra pela empresa? Bom, depende da estratégia, mas o ideal é que se compre já novos imóveis dentro da pessoa jurídica. Por questões tributárias, por questões de praticidade. Então, esse é o ideal. Agora, tudo depende da estratégia. É assim, trabalhar com a holding é um jogo de estratégias. Então, nós temos várias possibilidades lícitas, permitidas por lei ou não vedadas pela lei, que nós conseguimos ter essa flexibilidade para realmente escolher a melhor estratégia para aquela família. Normalmente, o melhor caminho é já contratar na empresa, porque como o objetivo é evitar o inventário, estando dentro da empresa, dentro de um planejamento, o ideal é que esse imóvel, então, não sofra em um processo de inventário. Entendi. Então, no caso, a holding, ela dispensa o inventário. É isso. Feito da forma correta. Né? Visando o planejamento sucessório, esse é o objetivo principal dela. Bacana. Agora, pode acontecer, por exemplo, no caso concreto, a família ela trazer uma boa parte desse patrimônio para dentro dessa holding, mas é uma parte, por questões particulares, questões estratégicas, ela mantém a pessoa física ainda. Sim. Aí provavelmente a família vai inventariar aquele patrimônio, mas é um percentual muito pequeno em relação ao todo. Então, aí também isso vai ser planejado também. Então, você já planeja o inventário, entendeu? Legal. Planejamento do planejamento mesmo. Inclusive, doutora, a minha família, a gente está passando por uma situação ao qual realmente o pessoal total desconhecia. Minha avó faleceu no ano passado e o meu avô vai precisar, né, está vendendo um bem para poder fazer a divisão ali dele com os filhos, enfim. E ele vai morrer com o inventário, obviamente, né? Porque desconhecia sobre a holding. Não tem como fugir. Então, por isso que nós precisamos trabalhar de uma forma antecipada, preventiva. E até vou pegar o gancho. Eu sei que talvez possa sair um pouquinho do assunto que é imóveis, mas já que nós estamos falando de sucessão aqui, eu acredito que é um assunto que ele possa interessar muito para os clientes. Isso. Olha só que interessante. Nesse caso, a sua avó faleceu, meus sentimentos por isso, né? E o seu avô está aí no final da vida e hoje ele tem metade do que eles tinham, vamos assim dizer. Então, vai ter que viver com a metade do que ele tinha. Talvez, no caso concreto, isso não faça diferença para ele. Mas ocorre que para muitas famílias isso pode fazer muita diferença. Por exemplo, um casal que construiu um patrimônio durante toda uma vida, aí um falece já numa idade muito avançada e aí... Então, assim, pela lei tem que dividir. Normalmente, metade dos filhos, metade do cônjuge sobrevivente. Só que aí, o padrão de vida desse cônjuge sobrevivente pode cair drasticamente. Então, o que pode acontecer num caso como esse, se fizer sentido para a família? Há casais que já programam o usufruto vitalício para o cônjuge sobrevivente. Ou seja, vai acontecer a sucessão, os filhos vão receber a parte deles, mas o cônjuge sobrevivente vai usufruir enquanto ele for vivo, como se ainda fosse dele. E os filhos só vão receber, de fato, gozar daquela propriedade, daquele bem, daquela herança, quando os dois falecerem. E a gente consegue trabalhar isso dentro da holding também, porque nós fazemos sistemas de gatilhos, que eles vão disparando conforme as situações ocorrem. A gente planeja isso. Ou seja, doutora, desculpe te interromper, dá para fazer de várias formas. De várias formas. E essa é uma delas. Isso não contraria a lei, porque a propriedade não deixou de ser dos filhos. Mas a gente trabalha ele usufruto. E qual a diferença de trabalhar usufruto na pessoa física e na holding? Muita diferença. Então, assim, é muito mais seguro a gente trabalhar dentro da holding, mas dá para trabalhar também, caso não faça sentido a holding para aquela família, a gente consegue trabalhar esse planejamento na pessoa física mesmo. Mas não vai evitar o inventário, porém, o cônjuge sobrevivente, ele vai continuar usufruindo daquela renda, que é o momento mais difícil, né, gente? A velhice, onde eles querem ali usufruir de tudo que eles construíram a vida toda. Agora, depende do contexto de cada família. Às vezes, para outra família, isso não vai ser um problema. E até prefere. Às vezes, teve uma família que eu atendi recentemente, o marido perdeu a esposa, já fizeram o inventário e a parte que era dele, ele já fez a parte limpida para os filhos. Então, ele já quis deixar tudo pronto, né, tudo certo. Já quis resolver ali. Por outro lado, eu já tive um caso semelhante a esse, onde foi feito assim a partilha já em vida,
mas o pai provavelmente não procurou um especialista para se consultar e ele não fez ali reserva de usufruto. O que aconteceu? Ele casou novamente, os filhos não aceitaram essa nova união, romperam os laços com esse pai e deixaram ele sem nada. A ver navios. A ver navios. Ele precisava vender um desses bens, ou usufruir da renda de aluguel, ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo, os filhos cortaram relação com ele. Então, olha o risco. Ele agora está, né, com mais de 70 anos e ele perdeu os filhos. Tem que pensar que muito bem, porque tem que realmente se planejar. Porque é aquilo, né? Às vezes você quer facilitar, mas tem um jeito certo de fazer. Tem que buscar informação. E a doutora é especialista. É especialista, né, doutora? Estou à disposição. Legal. Você já ouviu de algum cliente ou de uma conversa próxima alguém falar sobre seguro? Seguro de vida, seguro, enfim. Claro, dentro do planejamento patrimonial sucessório, ele não se limita a holding. Existem dezenas de instrumentos que nós utilizamos para auxiliar a família, orientá-la como realizar o melhor planejamento. O seguro, ele é um desses instrumentos. Ele é importante, inclusive quando me perguntam qual é a primeira coisa que eu devo fazer. Eu indicaria, na maioria dos casos, faça um seguro de vida. Mas ainda assim também não é qualquer seguro de vida. A gente orienta em relação a isso, porque existem muitas questões que precisam ser analisadas antes da contratação. Mas o que eu vejo assim como um grande equívoco, que eu gostaria já de deixar aqui essa informação. Talvez muitas pessoas não tenham se atentado a isso. Quando utiliza-se o seguro de vida como uma única estratégia. Fala, olha, eu vou contratar um seguro de vida e está tudo resolvido. O que acontece? Esse seguro, sendo bem contratado, ele vai fornecer ali para os herdeiros, né? Somente quando quem falece é o provedor, né? E fica lá a esposa, filhos, às vezes filhos menores desprovidos, né? Até o desenrolar de um inventário. Então, o seguro ele vai trazer esse amparo financeiro imediato, porque ele não entra no inventário e não incide o imposto de herança sobre ele. Mas olha só, aí digamos, eu vou contratar então um seguro que pague os custos do inventário. Ok, mas se é possível evitar esses custos, não sei se faz muito sentido você contratar um seguro para pagá-los. Então é melhor você evitar esses custos e contratar um seguro que sirva ali realmente como uma renda para aquela família, para que ela não tenha uma queda tão brusca do padrão de vida. Então a gente tem que ter uma inteligência no momento de realizar a estratégia. Legal. Pela nossa conversa, eu estou entendendo que o melhor a se fazer é a pessoa que está interessada já entrar em contato com você e fazer esse estudo, porque tempo é dinheiro. Com certeza. Então, nós que estamos na profissão de corretor de imóveis, a gente vê muita coisa, a gente sabe de algumas histórias. E essa estratégia, com certeza, de conversar com a doutora Estela, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E qual o custo, doutora, assim, pra gente ter uma noção também, para fazer essa avaliação com você? Bom, eu sempre digo que deve-se procurar um especialista da sua confiança, que realmente possa realizar essa análise, a gente costuma chamar de uma análise 360 graus, porque não é uma análise de um único aspecto. A gente tem que ter uma visão global de todos os membros da família, regime de bens, como que está o casamento desses filhos, como que está os planos em relação ao patrimônio, de compra, venda. Tudo isso a gente tem que analisar. Isso envolve outros especialistas também, como, por exemplo, contadores. A depender da complexidade, digamos que a gente esteja falando de uma família que tenha empresas. Aí nós precisamos trabalhar junto com um administrador, um consultor dessa empresa. Pessoas, né? É realmente um trabalho multidisciplinar. É muito minucioso mesmo. Isso. E como que eu atuo, como que eu trabalho hoje? Então, quando o cliente me procura, a primeira coisa, nós temos que fazer esse estudo personalizado de viabilidade, para entender se vai fazer sentido para aquela família, se vai fazer sentido para ela dar sequência. Muitas vezes é uma solução muito boa para ela, mas por algum motivo ela não quer dar sequência. Então, a gente precisa primeiro fazer esse estudo. Depois disso, nós desenvolvemos um projeto para essa família. É como se fosse um projeto arquitetônico, uma planta baixa. É um projeto exatamente, mesmo. A gente vai trazer opções. No teu caso, nós temos
esse cenário possível, esse e esse. Damos ali as opções e, nesse momento, então, é feito um orçamento de quanto vai custar a parte tributária, então, todos os impostos envolvidos, as taxas administrativas, de contabilidade, honorários, todos os custos envolvidos são apresentados nesse projeto. Aí, sim, a família vai tomar a decisão de seguir ou não. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque a gente vai trabalhando por etapas, de uma forma muito transparente, é uma construção junto com a família. Não é assim, olha, vou te passar aqui um orçamento X, tipo um percentual sobre o patrimônio. Poderia ser mais simples, né? Mas muitas vezes no caminho a gente acaba tendo algumas questões porque a família não entendeu direito. Então, eu prefiro trabalhar assim, por etapas, construindo isso junto com a família. Entendi. E você atende o Brasil inteiro, até fora do país. Fora do país, exatamente. Nós, inclusive, dentro do planejamento patrimonial e sucessório, nós também temos estratégias internacionais. Então, vamos falar... nós falamos bastante aqui da parte sucessória, mas agora, se vocês me permitirem, claro, eu quero entrar num tema de proteção patrimonial. Que eu acho que ela até antecede um pouco. Porque lembra que eu comentei no início, né, que o nosso patrimônio, ele responde por qualquer coisa que a gente tenha que pagar. Se a gente não pagar, o nosso patrimônio vai responder. Exato. E ele, normalmente, está muito acessível. Então, por exemplo, digamos alguém que tem uma empresa e é demandado ali por exemplo, uma trabalhista ou uma questão fiscal. Normalmente, o que acontece nesses casos? Entrou ali com uma demanda, a primeira coisa é a parte contrária, né, a autora, entrar com pedido liminar de urgência para bloquear algum bem para garantir, vamos assim dizer, uma possível execução. Ocorre que muitas vezes, não é necessariamente porque foi demandada a empresa que ela está errada ou ela vai ter que pagar algo. Isso, porém, fica ali constrito, né, um patrimônio durante todo o processo que pode levar lá, 3, 4 anos para, então, chegar à conclusão de que a empresa, na verdade, não tinha que pagar aquilo, mas ela ficou com aquilo bloqueado. Isso pode comprometer o fluxo de caixa, a saúde da empresa. Então, mas isso estou falando num contexto empresarial, mas mesmo no seu patrimônio pessoal. Digamos que você passa por uma situação de responsabilidade civil, alguma indenização que tem que pagar, se envolver algum acidente. É comum também acontecer isso. Vai lá, bloqueia e discute. Depois vê se você está certo ou não. Então, quando a gente fala em proteção patrimonial, nós estamos pensando na legítima defesa do seu patrimônio. Assim como existe legítima defesa no direito penal, aqui nós estamos falando de legítima defesa do seu patrimônio. Então, não estamos falando de fraude, execução, fraude, acreedor, não é isso. Mas você proteger o seu patrimônio e vamos discutir. Se eu estiver errado, eu pago. Mas senão, não vai ficar com o meu patrimônio bloqueado até alguém ver que realmente eu estou certa, né? Então, pensando nisso, esse é um exemplo, tá? De muitas questões que o nosso patrimônio pode ser atingido. Então, um sistema de hold, ele já vai ajudar a adicionar camadas de proteção. Por quê? Porque, pensa bem, está no meu nome. Ele está mais acessível. Mas aí, se eu coloco isso dentro de um sistema de holding, você tem que passar por mim para depois chegar na minha empresa. E assim por diante. Numa estrutura internacional, nós temos, por exemplo, as offshores, trusts, que são instrumentos listos que você pode se valer para aumentar essa proteção. Aí sim, quando a gente fala em blindagem patrimonial, quando a gente pensa em estruturas internacionais, é possível a gente falar em blindagem patrimonial. Aqui no Brasil, não. Porque nós estamos dentro de uma jurisdição. Agora, quando a gente sai da costa, quando a gente sai das nossas fronteiras, o Brasil não tem jurisdição lá fora. Então, para conseguir atingir uma estrutura lá fora, somente em casos graves de crimes graves. Agora, quando são questões cíveis, não, seu patrimônio está protegido. Aí, se você for condenado, aí você vai ter que pagar, mas o teu patrimônio está lá protegido. E não é nada de ilícito, tá? Quando a gente fala offshore, normalmente se remete a questão... Porque a gente ouve muitos escândalos de corrupção, né? Mas não, ele é um sistema totalmente lícito e simples. Na verdade, quando as pessoas escutam offshore, falam, nossa, tem coisa errada ali. Oi, como assim offshore? Né? É igual paraíso fiscal. Quando a gente ouve paraíso fiscal, você já pensa, opa, tá errado, é ilícito. Não é. O termo paraíso fiscal, ele existe quando existe um inferno fiscal. E nós vivemos um inferno fiscal. E existem países que não são assim. E o Brasil tem acordo com mais de 50 países, onde nós podemos mandar o nosso patrimônio, mandar o nosso dinheiro, nos beneficiarmos de
questões tributárias, né? Melhores condições tributárias. E até casos onde a gente não sofre tributação, como, por exemplo, o ITCMD. Existem fundos que você pode aplicar lá em dólar, por exemplo, e já faz um planejamento sucessório e esse dinheiro já é destinado para os seus beneficiários, como se fosse um seguro de vida, mas é em dólar. E não incide o ITCMD. Aí automaticamente passa para o beneficiário quando houver o falecimento ali do titular. Então, são países que têm acordos com o Brasil, que nós podemos enviar esse dinheiro, ter um planejamento, né, patrimonial sucessório e tudo bem. Por exemplo, no Brasil, nós temos um paraíso fiscal para o ITCMD. Então, só para, né, quem não sabe o que é o ITCMD, que é o imposto sobre herança, que a gente fala, ou doação ou herança. Então, imposto de transmissão, causa morte e doação. Por exemplo, no Brasil, hoje, o teto é 8% da alíquota. Mas os estados podem adotar alíquota diferente. Ainda é assim, depois nós vamos falar sobre a reforma tributária. Porque tem novidades aí, né, doutora? Mas hoje é assim. Então, por exemplo, no Paraná, nós temos uma alíquota fixa de 4%. Então, você doou um bem, ou houve ali o falecimento e uma abertura de inventário, não importa o tamanho do patrimônio, o valor desse patrimônio. O imposto é 4% sobre o valor atualizado de mercado. Mas nós temos estados, como, por exemplo, o Amazonas, que a alíquota é 2%. É a metade. Então, é possível realizar um planejamento sucessório valendo-se dessa alíquota menor, que é um paraíso fiscal para o ITCMD aqui no Brasil. E está tudo bem. E está tudo certo. Completamente. A isso nós chamamos de eleição de domicílio fiscal mais vantajoso. Entendi. E nós podemos escolher um domicílio fiscal, ou seja, onde nós vamos pagar nossos impostos, que seja mais vantajoso. Ainda é assim, tá? Por enquanto. Até por pouco tempo. Mágica acontecer, né? Já está acontecendo. O que está acontecendo? Porque agora eu fiquei curiosa, doutora. O que está acontecendo? Nos atualize, por favor. Bom, nós tivemos, então, há um ano atrás, praticamente, em dezembro do ano passado, foi aprovada a reforma tributária, já se transformou numa emenda constitucional. E ela prevê, então, muitas mudanças que até... Enfim, nos próximos anos ela vai sendo implementada, né? Em relação ao ITCMD e essas questões que eu tratei aqui, o que vai acontecer? Como eu comentei com vocês, nós temos, então, hoje, aqui no Paraná, uma alíquota fixa. Existem estados que já aplicam a alíquota máxima e existem outros estados que aplicam uma alíquota progressiva, ou seja, aumenta a alíquota do imposto conforme o tamanho, né, do valor desse patrimônio. Como ocorre no imposto de renda, né? Quanto maior a renda, maior o imposto que você paga. Sim. E o que prevê o texto é que todos os estados deverão adotar obrigatoriamente essa alíquota progressiva, essa tabela progressiva. Então, quando o estado do Paraná editar uma lei e ela for aprovada, já estabelecendo essa faixa, né, essa tabela de progressividade, então não teremos mais uma alíquota fixa. Então, o patrimônio, por exemplo, hoje de 1,5 milhão, 2 milhões para cima, estima-se que já vai pagar mais do que os 4%. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a gente pode ter uma surpresa aí. Mas não mudou ainda o Amazonas, não, né? Não, ainda não. Então, quem tem interesse em aproveitar essas prerrogativas, que são prerrogativas do contribuinte, tem pouco tempo. Porque uma das mudanças, só para complementar, é que os estados não poderão mais ter paraísos fiscais. Vai ter que ter uma padronização, para não ter mais guerras fiscais entre os estados. Então, só para relembrar, se esse imóvel estiver dentro da holding, esse ITCMD ele é cobrado? Sim. Nós temos que fazer a doação. Entendi. Dentro das cotas, né? Mas depois que ele estiver lá... Sim, depois que ele já está lá dentro. Porque aí nós conseguimos reduzir a base de cálculo, que é um dos motivos que a gente consegue diminuir o imposto e diminuir a alíquota. Entendi. Aí, quando você faz esse cálculo, por isso que pode representar uma economia muito grande. Então, depende da estratégia que a família vai escolher. Então, são estratégias diferentes. Legal. Porque na pessoa física, você não tem escolha. O imposto ele vai ser sobre o valor de mercado. Na holding, a gente consegue trabalhar uma base de cálculo menor, normalmente, né? Depende do caso. E conseguimos também nos valer dessa alíquota menor, como, por exemplo, 2% do Amazonas. Na pessoa física não tem como.
Entendi. Só pela Olha RUT. só. Bem, Baita economia. bem interessante. Isso daí é. E só para complementar, que isso não está no texto da reforma, mas desde 2015 já foram apresentados vários projetos para aumentar o teto da alíquota do ITCMD. Então já houve projetos para 16, 20, 21, 27,5%. Inclusive, recentemente, teve um projeto de lei que trouxe para regulamentar várias questões previstas na reforma tributária. Uma delas é a questão da possibilidade de cobrança do ITCMD sobre a previdência privada, que até então, a depender da previdência, não era cobrado, esse imposto era equiparado a um seguro de vida, e agora eles querem tributar tudo como herança. E nesse texto, então, havia um estudo dizendo que deveria aumentar para 21% o ITCMD, o teto. Porque, qual que é a grande justificativa, o argumento? Que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança. Aí eles trazem uma tabela, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, que variam ali seus impostos entre 40% a 55%. Nesses países, já é comum fazer esse planejamento patrimonial sucessório e tudo na pessoa jurídica. Então, quase ninguém paga essa alíquota. Só que também são países que não dá para comparar, né? São países de primeiro mundo, né? Que entregam, onde reverte, então o imposto ele reverte em benefício. Mas eles usam isso como argumento. E tem o Chile, por exemplo, que o teto é 25%. E eles também argumentam que quem será impactado com isso serão os mais aquinhoados. O que não é verdade, porque quando a gente fala em questão de percentuais, é proporcional. Proporcional para ao valor do todos e patrimônio. todos irão sofrer. Todos irão sofrer. Né? Complicado isso. Tirando mortos e feridos. Mas é por isso que nós trazemos a boa notícia, que é possível fazer esse planejamento, né? Legal. Então, inclusive quando nós fazemos um estudo, a gente faz uma projeção. Olha, hoje, com as alíquotas atuais, o custo é esse. Se você nada fizer, a partir do próximo ano, daqui 2 anos, o custo vai ser provavelmente esse. Porque nós temos aí uma expectativa de que o mínimo que vai acontecer de aumento é de 16%. Porque essa proposta, esse estudo que foi apresentado, ele foi tirado do texto e foi deixado para o Senado decidir. Fazer a aprovação. Para o Senado decidir. A famosa batatinha quente. Exato. E o Senado representa quem? Representa os estados. Ele não representa nós, os contribuintes. Né? Então, existe muito interesse. Eles precisam arrecadar. A gente sabe como que está o nosso o déficit. As projeções não são boas para os próximos anos. Então, eles precisam aumentar a arrecadação. A curva de juros, ao longo do tempo, a gente sabe, né? Ela é exponencial. Então... Mas fazendo sempre o planejamento, Você né? evita isso. Você evita... É porque, assim, a nossa vida é pagar os juros, né? Pagar impostos. Mas, pagar impostos, pagar os juros. Porém, se fizer um planejamento, a gente consegue diminuir, né, esse rombo no bolso. Conseguimos usar os juros a favor, né? A favor. Sim, sempre com planejamento você consegue pegar o limão e transformar numa limonada. Exatamente. E se refrescar e se deliciar com ela. Ô, doutora, agora que a gente está conversando aqui, e eu lembrei, porque nós temos alguns casos de famosos aí, né? Vamos pensar o Gugu Liberato, agora o Cid, que foi um dos recentes. Você sabe mais ou menos sobre o caso dele, como que tá? Para falar um pouquinho pra gente também. Vou comentar que foi interessante você falar sobre isso, porque são casos notórios, né? Que vem a público e a gente vai acompanhando e muitas vezes não entende por que está acontecendo tudo isso. Então, vou começar pelo caso do Cid Moreira, que foi o mais recente, né? Um grande comunicador brasileiro, né? Foi uma grande perda. E no caso dele, o que veio à tona, né, é a questão da deserdação. Então, já havia desde 2021, já havia uma briga ali dos filhos com o pai, por conta de um segundo casamento. E esses filhos tentaram interditar o Cid Moreira algumas vezes e alegaram, e também demandaram judicialmente contra a esposa dele, hoje viúva, Fátima, alegando que ela estaria maltratando ele, dilapidando o patrimônio. E até onde eu pude averiguar, não tive acesso aos documentos, aos processos, mas parece que não foi comprovado isso. O que acontece? Nesses casos, foi um crime, uma ofensa, né, um crime contra a honra do Cid e da esposa dele. E esse tipo de crime, esse comportamento, ele dá ensejo à deserdação.
Nossa. Então, foi o que... Então, assim, poucas horas após o falecimento do Cid Moreira, os filhos deram entrada no inventário, né, para requerer ali seus direitos, e daí foi aberto, então, o testamento. Porque o testamento, ele é sigiloso. Você só tem acesso ao conteúdo dele, caso tenha uma cópia e você revele a alguém, ou, em caso, no momento do falecimento, no processo de inventário, é feito, então, a investigação se existe testamento, e é aberto o testamento para o juiz apreciar e ver se tem alguma nulidade, se aquele testamento é válido, e etc. Se não feriu legítimo e tudo mais. Então, havia um testamento onde, em testamento, o Cid deserdou os filhos. Nossa, filhos, eu não tinha nem visto isso, hein? Mas essa deserdação, ela não é automática. Então, nesse caso, o que acontece? Os interessados, que, vamos dizer, no caso seria a viúva, tem que entrar com uma ação judicial agora, um processo, para comprovar, então, esse crime contra a honra, né? E também validar ser validado esse testamento. Somente após isso, e tendo uma sentença transitada em julgado, é que, de fato, a deserdação ela vai se consumar se for comprovado esse crime. Aí tem várias outras situações que dão ensejo, mas aí depois vocês acompanham nas minhas redes sociais, para vocês saberem. Já vamos seguir a doutora. doutora. Vai sair. Agora, do Gugu, o que acontece? Ele não fez Não é que ele não fez um planejamento sucessório, ele realizou, pelo que nós podemos verificar, um único instrumento, que é o testamento. E muita gente acredita que o testamento ele vai resolver todos os problemas. E, na verdade, não. O testamento ele é um instrumento onde você manifesta a sua última vontade. Ok, isso já ajuda, de repente, a evitar isso algumas 50%. questões. Mas não evita o inventário. Vai ter que abrir o inventário, vai ter briga, vai ficar tudo travado. Como foi o caso, né, que nós vimos do Gugu, onde ele fez uma distribuição, inclusive incluiu os sobrinhos dele. Aí houve uma a mãe dos filhos dele, né, não se conformou. Parece que agora já fizeram um acordo, ela abriu mão. Sim. Mas olha quantos anos se arrastaram. Agora eu quero falar de um outro caso que, para mim, é um exemplo, que é o caso do Silvio Santos. Vocês ouviram falar de alguma briga de herança? Zero. Porque ele, desde 1990, ele já tinha a holding dele, que administrava todo o patrimônio dele, inclusive, agora é uma informação muito importante para os seus clientes, que é a questão tributária para pagar menos impostos na renda de aluguel. Então, a holding, que na verdade ela pode ser chamada de holding patrimonial ou administradora de bens próprios, ela é muito utilizada para pagar menos impostos na renda de aluguel, porque a tributação é diferente da pessoa física. Na pessoa física é mais pesada a tributação. Sim. Então, além de você ter uma proteção patrimonial, uma organização patrimonial, também um planejamento tributário. Então, ele já tinha essa organização, ele já planejou a sucessão nos negócios, porque nós temos a sucessão patrimonial e nós temos a sucessão nos negócios. Ele já organizou tudo. Então, cada filha já tinha ali o seu posto de comando, né, o seu tudo lugar. Muito bem definido, ele né? preparou elas todas, preparou a família. Então, ele é um exemplo... Exemplo a ser seguido. A ser seguido, exatamente. Exatamente. Olha só. Quanta coisa, né? É muito conteúdo importante e que eu tenho certeza que muitas pessoas desconhecem, doutora. Por isso que a gente quis fazer esse convite para você, realmente, para o pessoal entender. Lógico que a gente, se puder, vai ficar aqui estender, né, muito tempo ainda, mas eu já vou convidar todo mundo também para seguir a doutora. E, por favor, entrar em contato, né? Para poder já fazer a holding, já fazer o planejamento. O primeiro passo é a informação. A informação é poder. Se você tem a informação, mesmo que você decida não agir, você fez uma escolha consciente. Sim. O problema é não agir por não ter o conhecimento, por não saber. Exatamente. E ser pego de surpresa, né? Então, quando a gente tem a informação, a gente tem a chance de tomar uma decisão. E, né, não é nada, como nós dissemos aqui, não é nada inacessível. As pessoas não precisam ter medo de buscar informação. Tipo assim, não é nada de outro mundo. É mais caro não se informar. É mais caro não se informar, exatamente. Mais ou menos igual aquela história, né? Quanto custa um bom profissional? Às vezes pode ser muito para você, mas quanto custa um incompetente? Quanto custa o problema? Também. É de se pensar. E uma coisa bem interessante também, já que nós estamos aqui no bate-papo, não sei como está o nosso tempo, mas como vocês têm clientes, vocês comentaram aqui comigo, né, um pouco antes de iniciar o podcast, que vocês têm investidores. O
que acontece? Eu já fui procurada por jovens que não são casados, não têm filhos, e falam, olha, eu tenho interesse em saber um pouco mais sobre holding, mas eu não para questão sucessória, eu nem tenho filho, Sim. né? Enfim. Mas justamente para organizar o patrimônio. Então, tem muitos investidores jovens que já iniciam a aquisição a construção desse patrimônio dentro de um sistema de holding, dentro de uma empresa, que já paga menos impostos, já tem questão de proteção patrimonial. Então, é uma atitude muito inteligente. Ou seja, a partir de quantos anos? De qualquer patrimônio. Não tem idade, não tem hora. Sendo maior, sendo capaz, né? Que seria o maior de idade, ou mesmo um menor emancipado, menor de 16 anos emancipado, você pode... Na verdade, qualquer pessoa pode ser sócio de uma empresa, mesmo um bebê. Tem famílias... Nos Estados Unidos é muito comum isso. Como lá é muito caro o imposto sobre herança, salvo engano, pode chegar a 40%. O que acontece? As famílias já têm o seu planejamento. Quando nasce um filho, ele já entra na holding, já entra no quadro societário, porque ele pode ser sócio, ele só não pode administrar, né? Então tem algumas limitações, mas ele pode ser sócio. Ele então não pode ser o poderoso chefinho? Não. Não pode. Não tem como. Inclusive, quando nós temos aí, né, uma família com filhos menores, os filhos entram na sociedade, nós fazemos ali já o planejamento, mas quem tem o poder de tudo são os pais. Eles conseguem. Isso é uma coisa muito interessante também, que muita gente me pergunta, qual a diferença entre fazer a doação direto, né, de CPF para CPF, ou fazer isso na holding? Total diferença, porque na holding, como é um ambiente societário, o contrato, ele faz lei entre as partes. Desde que ele não contraria a lei, normas de ordem pública, ele estabelece leis e acordos ali dentro. Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, além do usufruto vitalício, a cláusula de mandato vitalício, por exemplo, os pais vão ser eternamente procuradores, né, desses filhos. Administração permanente, incomunicabilidade, inalienabilidade, penhorabilidade, reversão. Então, a gente consegue trabalhar tantas estratégias ali dentro, e os pais, a gente consegue criar um mecanismo que, se esses pais, por algum motivo, decidirem desfazer todo esse sistema e voltarem, como a gente chama, do status quo ante, ou seja, voltar como era tudo antes, ele consegue fazer isso sem precisar de nenhuma assinatura de ninguém. Não precisa avalista. Não precisa que os filhos concordem, que se for casado, como é diferente no caso da doação. Se uma vez feita a doação, transferiu a nua propriedade, reservando o usufruto, se os pais precisarem se desfazer desse bem por algum motivo, precisa do aval dos filhos, e se for casado, a depender do regime de bens das noras e genros. Você cria uma série de embrólios aí. Então, na holding, não. Você tem total domínio, total controle sobre esse patrimônio enquanto for vivo, enquanto respirar. Ou seja, a holding é a melhor solução. A mais completa, assim, que nós temos, a mais sofisticada. Legal. Ó, dia hoje... Você já sabia de tudo isso? Ou é novidade para vocês? Olha, algumas coisas são novidades. E eu pego com muito bons olhos, porque a gente consegue replicar para os nossos clientes, né? Uma informação que, querendo ou não... Na verdade, assim, a gente fala muito aqui porque a gente está abordando realmente a questão dos nossos clientes, mas assim, para os nossos clientes, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos que nos seguem, né? Eu falo assim, que é realmente uma utilidade pública isso, gente. Verdade. Sensacional, hein? Parabéns pela iniciativa, né, de vocês trazerem esse tema para a audiência de vocês. Trazer informação, gerar valor para os seus clientes, por ter essa preocupação de trazer a informação correta, segurança jurídica. Realmente isso destaca, né, vocês no mercado, diferencia o trabalho de vocês. Parabéns. É o que a gente sempre fala, né, doutora? O nosso trabalho, o nosso papel é sempre querer fazer o melhor para o nosso cliente. E um conteúdo riquíssimo desse, né, é o que eu sempre estou falando aqui, né? Nem todos entendem, nem todos sabem como funciona. E pra gente, igual o Diogo falou, muitas coisas é novidade. Então, depois desse podcast, a gente ainda vai estender a conversa, porque tem muita coisa para nós também aqui que é interessante, né? Esse conteúdo. E aproveitar, te agradecer. Foi uma enorme satisfação você trazer todo esse conhecimento, o seu tempo. Somos muito gratos. E foi
Prazer enorme. Ai, prazer foi todo Nós meu. agradecemos Foi mesmo, doutora. muito bom. Muito Um obrigada. bate-papo bem gostoso, bem agradável. Verdade. E assim, vou falar mais uma vez para os nossos seguidores te seguir para conhecer melhor sobre o seu trabalho. E aí, quem quiser, de repente, marcar um café para conversar com você também consegue, né? Claro, me coloco à disposição dos seus clientes, seus seguidores, né? De vocês, quando precisarem, também estou à disposição. Para um próximo aí, né? Com Uma certeza. próxima Esse é o edição. primeiro de É o muitos, primeiro né? de Porque eu muitos. acho que Tem assim, muito assunto. tem muito assunto, realmente. Mas acredito que para esse primeiro momento, esse é um dos assuntos mais relevantes para o nosso público, né? Exato. Então, é isso. É isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigado. Obrigada.